Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de circuitos elétricos. Hoje a gente vai falar um pouco aqui de um assunto muito importante, começar na verdade, que são os outros elementos dentro de circuitos elétricos. Eu pensei em fazer a princípio, tratar logo de capacitores e indutores, numa aula só, mas o tema, capacitores e indutores, ele é muito extenso para a gente resumir tudo em cerca de 15, no máximo meia hora, 15 minutos, no máximo meia hora. Então eu achei por bem, dividir para vocês o assunto, que a gente vai ver numa aula agora capacitores e na outra aula indutores. Claro, não é a última vez que a gente vai é uma introdução para a gente começar a desenvolver esse assunto dentro de circuitos elétricos, tá bom? Quero que vocês entendam o seguinte: dentro de circuitos elétricos nós temos três elementos muito importantes, tá, para análise, que são, os resistores, isso que a gente viu até agora, circuitos em corrente contínua, com resistores, aprendendo a fazer todas as equivalências, resistor em série, resistor em paralelo, isso? Configuração estrela-triângulo, enfim. Então você tem toda uma metodologia, tá? Mas, claro, os circuitos como um todo, eles não são apenas compostos por resistores, isso? Até nessa própria imagem aqui do nosso curso, você tem aqui resistores, que também é um tipo de resistor apenas, existem diversos tipos de resistores aí, no mercado. E você tem aqui, os indutores, tá? E os capacitores, que a gente vai conhecer um pouco mais nessa aula. Na outra aula a gente já adentra nos indutores, tá bom? Então hoje a gente vai falar aqui sobre os capacitores. É um desses três elementos, isso dentro dos sistemas dos circuitos elétricos, que são os resistores, os capacitores e os indutores. Esses três elementos são basicamente os parâmetros, mais importantes aí dentro de circuitos elétricos, tá bom? Bom, para quem nunca viu, o que é um capacitor? O capacitor, talvez você já tenha ouvido falar, mas um capacitor é um componente o quê? Passivo, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Um capacitor é um componente passivo. Como assim componente passivo, de um circuito? Ele não produz, Vamos falar aqui produção, gerar, Ele não produz a eletricidade, tá? Como uma fonte de tensão, por exemplo, que é um elemento ativo no circuito, O resistor também é um componente passivo, Ele dissipa a energia que passa por ele, então o capacitor também. Só que o capacitor, ao contrário do resistor, ele pode tanto dissipar a energia quanto armazenar a energia. O resistor não, o resistor ele só dissipa. Passou corrente em cima do resistor, ele dissipa a energia, provoca queda de tensão e tudo. O capacitor não. Eu fazer um paralelo também com os indutores, Os indutores eles também acumulam energia, mas de uma forma diferente. O capacitor ele acumula energia, ele armazena energia ou dissipa energia dentro do seu campo elétrico. Claro que eu não vou adentrar todas as nuances, todas o mínimo detalhe da composição de capacitores. Eu quero mostrar mais uma visão geral e trazer o ponto principal dentro dos circuitos elétricos, tá bom? Então o capacitor é um componente passivo do circuito, ou seja, ele recebe ou dissipa energia, Ele consiste basicamente de duas superfícies condutoras, separadas por um material não condutor, que a gente chama de elétrico. Então, o material que quando vocês ouvirem falar de elétrico, quer dizer que é um não condutor. Ou um material que não conduz bem a eletricidade, Porque a gente também tem um limite ali do que seja condutor, do que seja não condutor, tá? Então, basicamente, o capacitor ele consiste de duas superfícies, condutoras, e entre essas duas superfícies, nós temos aqui o nosso material de elétrico, O pessoal chama de isolante, mas não é bom a gente falar isolante não, mas de elétrico, tá?
projetado para armazenar energia no seu campo elétrico. Pronto, então ó, o capacitor ele armazena energia no campo elétrico. Tá? Como assim? Ora, quando esse capacitor ele recebe uma tensão, tá? Ele pode se carregar. Então, nos seus terminais pode ficar carregado positivamente e negativamente. Então, essa chapa, por exemplo, ela vai ficar carregada positivamente. E a chapa de trás vai ficar carregada negativamente. Consequentemente, se você tem aqui um potencial positivo e um potencial negativo do lado, você tem o que, gente? Um campo elétrico, né? Isso atravessando esse material, essa placa, né? No sentido, claro, que a gente já conhece, né? Positivo ele dissipa, né? Divergente, e negativo ele converge, né? Todos aqueles conceitos iniciais que a gente viu, né? Lá no começo da disciplina. Então, gente, devido a essa característica, né? Essa composição do capacitor, ele pode tanto armazenar energia, né? Quanto ele pode dissipar energia, tá? Eles são classificados pelo material que é usado entre suas placas condutoras, tá? E aí existem diversos tipos. Você pode pesquisar aí na internet, né? Tipos de capacitores, você vai encontrar vários. Aí vai depender da aplicação também, qual você utiliza, né? Você tem capacitores eletrolíticos, né? Quem já viu uma placa de circuito deve ter encontrado esse camarada aqui dentro, né? Compensadores de poliéster, tá? Metalizado, tubular, ou condensadores, né? Cerâmicos, tá? Que a gente chama de condensador, mas são os capacitores, né? Cerâmicos, tá bom? Então você tem diversos tipos, tá bom, gente? Exemplos de aplicação, né? Retificadores de tensão em alternada, né? Em corrente alternada, tá? Em telecomunicações, filtros elétricos, osciladores, toda a indústria médica, basicamente, né? Correção do fator de potência, enfim, você tem uma infinidade aí de aplicações dos capacitores, né? A simbologia bastante utilizada é essa, né? Que você pode encontrar aí nos livros, né? Na análise de circuitos elétricos, nas placas de circuito impresso, enfim. Então, quando você encontrar essa simbologiazinha aqui, pode ser qualquer um desses, pode ser o capacitor, claro. Alguns especificam o tipo de capacitor que tem lá, seja cerâmico, seja de eletrolítico, né? Enfim. A título de conhecimento, claro, aqui, né? O principal que eu quero que vocês verifiquem é isso aqui, ó. O capacitor é um componente, né? Um elemento composto aí por duas placas, né? Duas superfícies. Não posso nem dizer placa, né? Mas duas superfícies condutoras, e entre essas duas superfícies eu tenho um material não condutor, tá? De elétrico, tá? A relação de carga e tensão no capacitor é essa aqui. Olha, gravem isso aqui, é muito importante. Ou seja, o que eu quero que vocês gravem. Que nenhum capacitor, a carga, né? Deixa eu escrever aqui, ó. A carga do capacitor é igual que a capacitância. A capacitância ela é uma constante, tá? Característica do material, tá? É característica do capacitor, do elemento. Então, a carga do capacitor acumulada aqui, ó, é igual a capacitância vezes a tensão entre os seus terminais, tá? Então, gravem isso aqui, ou seja, o Czinho aqui é chamado de capacitância. É a capacitância do capacitor. A capacitância é esse elemento, né, essa característica desse dispositivo, tá, que depende de cada capacitor, tá bom? Então, você tem a relação de carga e tensão no capacitor. No qual a capacitância, como é que você acha a capacitância de um material? Né? Você pode encontrar exatamente o quê? Pelas características desse material. O epsilon aqui, né, significa a permissividade do material, do capacitor, tá? Então, a capacitância de qualquer capacitor é igual a permissividade vezes a área, né, que é essa áreazinha aqui, ó, total, né, dessa placa, no caso aqui, ou pode ser qualquer outro tipo de material, dividido pela distância, ó, entre essas superfícies, tá? Então,
a capacitância ela pode ser calculada dessa forma. Eu não é objetivo, como eu repito, né, da disciplina adentrar nessas nuances aí, mas você pode pegar vários exercícios aí contendo análise de capacitores, né, que você vai encontrar isso aí. Lembrando que esse epsilon aqui, na verdade, é a permissividade, mas não quer dizer que ela seja só o vácuo, né? Eu posso encontrar aqui, ó, que o epsilon zero, que é a permissividade no vácuo, mas o epsilon, ele pode ser, na verdade, uma relação entre a permissividade relativa, né, do material e a permissividade no vácuo, tá? Então, só a título de conhecimento, esse epsilon aqui, que é a permissividade, ou seja, depende do ambiente, né, do meio que esse capacitor ele está inserido, tá bom? E tem esses valorzinhos aqui de 8,85, 10 a menos 12, ó. Importante aqui, ó, Farad, ou seja, o capacitor, a capacitância, né, é dada em Farad, ou Coulomb por volt, né? A capacitância aqui não é, ó, a capacitância também não é o Q sobre V, né? Pegando emprestado essa fórmula aqui, só isolando o C, que é a capacitância, né, Q sobre V, é como se fosse, ó, o Coulomb, né, que é a carga dada em Coulomb, né? E aqui o volts, que é a tensão. Então, Coulomb por volt é o que, gente? O Farad. Farad, tá? Não é Faraday, né? É homenagem ao Faraday, né? O Michael Faraday, mas essa unidade aqui é o Farad, tá? Então, geralmente, essa unidade aqui é muito pequena, tá bom? Esse Farad aqui, de todo o capacitor. Ok? Bom, então esses foram alguns conceitos iniciais a respeito de capacitores, as suas características construtivas, tá? Vocês podem adentrar mais sobre a respeito de capacitores dando uma olhada lá nos circuitos elétricos. O mais importante que eu quero que vocês observem é isso aqui, né? Que em um capacitor, a carga é igual ao produto da capacitância dele, que depende das características construtivas dele, vezes a tensão, tá? E aí você tem, ó, diversas constantes dielétricas do material. Então você tem aqui, ó, isso é constante relativa, né? Lembra, né, que o epsilon do material, que é esse camarada aqui, ó, que é a permissividade, é o epsilon R vezes o epsilon zero. É isso? Então, se você pegar, obviamente, e quiser achar o epsilon R, né, que é o epsilon relativo, é o que, gente? Só o epsilon dividido por epsilon zero. Não é isso? Ou seja, todas essas permissividades aqui, essas constantes dielétricas, elas são em relação ao vácuo, né? Ou seja, no vácuo, claro, se você tem um valor aqui, ε0 sobre ε0, vai dar 1, não é isso? E aí você pode fazer isso com o restante, tá? Então, só a título de conhecimento também, tá bom? Não quero que a gente adentrar, não é esse o objetivo do nosso estudo, tá? Só a título de conhecimento. Então, você pode verificar, né, que você tem aqui, ó, os capacitores de cerâmica, eles têm uma permissividade, ó, muito grande, né? Com isso, quanto maior o epsilon, maior é a capacitância, não é isso? Então, maior o capacitor, a capacidade de armazenamento de carga, ó, porque ó, quanto maior a capacitância, né, maior a capacidade de carga do capacitor. Por isso que você tem diversos tipos de capacitores, né? Você tem, ó, o capacitor de cerâmica, que ele tem aqui, ó, 7.500 a relação dele, né? A constante dielétrica. Então, quanto maior esse cara aqui, ó, maior a capacitância. Quanto maior a capacitância, maior a quantidade de carga que ele vai acumular. E vice-versa, né? Por exemplo, o vidro, né? Ele tem uma relação maior do que, por exemplo, o papel seco, né? Então, a capacitância do vidro é maior do que a capacitância do papel seco. E aí você pode tirar essas relações, né? Por exemplo, o óleo de transformador, né? Tem a capacitância de 4, né? Farad por metro, né? Esse εr. Então você pode brincar aqui com essas relações, tá bom? Só a título de conhecimento para vocês também. Um ponto importante que eu quero que vocês aprendam mesmo, né? É a relação entre capacitores em série ou em paralelo. Olha só, gente, que interessante e que fácil também é. Capacitores em paralelo, como é que eu transformo, né, todos esses capacitores aqui em paralelo? Como é que eu sei que esses capacitores estão em paralelo? Ó, eles estão compartilhando o que é a mesma tensão. A tensão aqui, ó, é igual a tensão em cima desse, que é igual a tensão em cima desse, que é igual a tensão em cima desse, enfim. A mesma tensão aqui, ó,
é igual, né, para todos os capacitores. Ah, aí vem um detalhe. Lembra, né, que para me achar, né, a relação, né, de capacitores, de resistores em paralelo, eu tinha que fazer aquela resistência equivalente, não é isso? Os capacitores aqui é um pouquinho diferente, mas é bem análogo. Como assim? Imagina, né, que eu tenho agora todos os capacitores aqui, ó, em paralelo, né, eles estão compartilhando a mesma tensão, V. O Q, que é a quantidade de carga que cada capacitor ele pode acumular, é igual ao que? A capacitância vezes a tensão. Logo, se eu quiser a carga total aqui, é só somar o que? Ó, a quantidade de carga total do circuito. Não é isso? Q1 mais Q2 mais Q3, Qn. Se você substituir aqui, ó, o Q por C vezes V, vai ficar ó, C1 mais C2, né? Ó, aqui ó, C1 vezes V, C2 vezes V, C3 vezes V. E aí o Cn, quantidade que tem aqui, né? C4, 5, 6, 7, aí vai, né? No final vai ser Cn, que depende da quantidade de capacitor, vezes V. Ora, se você isolar o V, aqui, 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 né? O que é que vai acontecer? É como se você fizesse isso, ó. V vezes o C equivalente é igual a V vezes, ó, C1 mais C2 mais C3, não é isso? C1 mais C2 mais C3 mais Cn, correto? Ou seja, esse V aqui vai embora com esse V. No final das contas, ó, a capacitância equivalente de capacitores em paralelo, grave, cuidado para não confundir com resistores, é simplesmente a soma deles. Ou seja, se eu tenho aqui um farad mais um farad, um farad e um farad, né, que são capacitores em paralelo, se eles estão em paralelo, se eu quiser substituir todos esses capacitores por um só, basta eu somar as suas capacitâncias. Ficaria 1 mais 1 mais 1 mais 1 daria quanto? 4 farad. Bem simples, né? Isso acontece porque eles estão em paralelo. Cuidado! Resistores em série, eu somo. Capacitores em paralelo, eu também somo. Não é isso? Cuidado! Então, ó, uma coisa é resistor em série, eu somo. E resistor em paralelo, eu também somo. Então, cuidado. Um é em série e outro é em paralelo. Cuidado para não confundir. Tá bom? Ah, então resistores em série. Será o que vai acontecer? Ó, em série. Faça a mesma lógica aqui, né? Ora, a quantidade de carga no capacitor é a capacitância vezes a tensão. Isso eu já sei. Nesse circuito, lei de Ohm, segunda lei de Kirchhoff, melhor dizendo. Você tem aqui a soma das quedas de tensão aqui de todo o circuito. V1 mais V2 mais V3, V4, V5, V6, né? E aí vai, Vn. Ora, a queda de tensão total aqui, V, vai ser igual que a soma de todas as quedas de tensões. Se você isolar o V, ó, nessa equaçãozinha aqui, o V vai ser igual que a Q sobre C, não é isso? Correto? Só estou isolando o V. Então, substitui agora o V aqui, ó. Substitui o V. Ora, V vai ser igual que a Q sobre C, não é isso? O Q total sobre o C total equivalente é igual, aí faz a mesma coisa com o resto. V1 é o que? É o Q sobre C1. O V2, né, vai ser o Q sobre C2, aí vai. O 3, o Q sobre C3, e aí continua. Ou seja, se você quiser substituir todos esses capacitores em série, porque eles estão em série, olha, passa uma corrente aqui, a mesma corrente vai passar em todos os capacitores, não é isso? Então, se eles estão em série, se eu quiser substituir todos esses capacitores em série por um capacitor total, o que é que eu tenho que fazer? Ó, achar conforme essa equaçãozinha aqui. Ou seja, é só você cortar aqui o Q, né? Sobra 1 sobre C, ó, né? Que é esse camarada aqui de baixo. Ou seja, a capacitância equivalente de capacitores conectados em série é muito parecido, ó, com também o resultado da resistência lá equivalente de resistores em paralelo. Lembrando, fazendo paralelo aqui com resistores. Resistores, né?
resistores. Gravem isso aí. Em paralelo, né? Em paralelo, o que é que eu faço? Ó, tiro as equivalências, né? No caso aqui, faço a soma recíproca, não é isso? Então, tiro a equivalência dele aqui, ó. Capacitores em série, né? Agora é o contrário. Em série, né? Eu também tiro aqui as suas equivalências, né? Ou seja, cuidado. Se eu tiver, por exemplo, dois capacitores aqui em paralelo, gente. Aliás, em série, né? Deixa eu apagar aqui para a gente voltar. Por exemplo, ó, eu tenho dois capacitores aqui em série. Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Eu tenho um circuito, né? Esse daqui, VS, e eu tenho um capacitor aqui de 2 farad, né? E outro capacitor de 2 farad, tá? Muito bem. Se eu quiser achar o capacitor equivalente desses dois aqui, ó, o que é que eu tenho que fazer? Né? Quiser transformar esses dois em um capacitor só. Ora, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre 2, né? Que é o C1 aqui, ó. Mais o C2, mais 1 sobre 2. Ou seja, vai dar quanto? Ó? 1 meio mais 1 meio vai dar 1, não é isso? 1 inverso de 1 dá 1, 1 farad, não é isso? Então é só calcular aqui, como a gente já faz para resistores em paralelo. Mas aqui no caso, capacitores estão em série, né? Ou se você quisesse ter aplicado, né, a multiplicação dividido pela soma, né? Isso é a mesma equivalência. Opa, desculpa. Deixa eu apagar aqui para a gente não deixar errado. Esse, em vez de 4 aqui é 2, não é isso? Ó, é 2. Ó. A mesma forma, né? A mesma maneira de você achar resistores em paralelo, né? Então 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 mais 2 dá 4, e é igual a 1 farad. Então, mesmo procedimento, se você quiser aplicar também dá certo, tá bom? Cuidado só para não confundir, tá? Com resistores com capacitores. Uma forma de calcular de um é o contrário do outro, tá bom? Se você sabe calcular em série em paralelo resistores, então você sabe também calcular capacitores em série em paralelo, tá? Uma coisa bem rápida que eu não vou avançar agora, que eu quero mostrar para vocês, é a relação entre a tensão e a corrente em um capacitor, tá? O que é que acontece? Ora, gente, raciocina comigo. Vamos lá. A carga acumulada de um resistor é igual à capacitância vezes a tensão nele. Isso a gente já sabe, não é isso? Então, se eu quiser variar essa carga, ou seja, variar, vou aplicar aqui um delta. Vou chamar assim, a variação é delta, tá? O delta de que, ou seja, a variação da carga é a capacitância, que é uma constante, não muda, vezes a variação da carga, ou da tensão. Ou seja, a carga só varia se a tensão também variar. Se a tensão variar, a carga varia, correto? Porque isso aqui é uma constante, a capacitância é constante, não muda, porque é as características do próprio construtiva do próprio capacitor. Só vai mudar se você mudar o capacitor, né? Mas para um mesmo capacitor, se a tensão varia, a carga também varia, tá bom? Então, grava isso. Se eu tenho no capacitor a carga é igual ao produto da capacitância vezes a tensão, se a tensão variar, esse delta aqui estou chamando a variação, tá bom? Quando tiver assim delta, é que eu estou dizendo que é a variação. Quando a tensão variar, a carga também vai variar. E vice-versa, a carga variou, então a tensão também variou. Esse delta, que eu chamo de variação, eu posso dizer que na verdade obedece a uma determinada taxa de variação de alguma coisa, tá? Então, na verdade, no final das contas, esse delta é como se fosse uma taxa de variação de alguma coisa. No nosso caso, a taxa de variação da carga é igual ao C, que é a constante, não muda, vezes, né, a taxa de variação da tensão, como eu mostrei para vocês, de outra forma, né? Pergunto para vocês, gente.
Se esse camarada aqui variar, ele varia o quê? No tempo, né? Não? Então, ó, a taxa de variação da carga no tempo, né, é igual à carga, ao capacitor, vezes a taxa de variação da tensão também no tempo. Matematicamente, fisicamente é isso. Ou seja, se a tensão variou com a variação do tempo, a carga também vai variar com a variação do tempo. Pergunto para vocês. O que é a taxa de variação da carga no tempo em um circuito elétrico? É a própria corrente. Não é isso? A corrente elétrica não é a variação da carga, no caso aqui, por exemplo, são os elétrons, né? A variação da carga no tempo num determinado circuito? Ou seja, a taxa de variação da carga, no final das contas, é a própria corrente elétrica. Então, eu posso substituir esse ΔQ sobre ΔT pela corrente. Está aqui, ó. Tá? E é igual a capacitância, que é uma constante, C, vezes a taxa de variação, ΔV sobre ΔT. Ou seja, quando a gente fala na matemática, o ΔV sobre ΔT, isso aqui matematicamente a gente chama de derivada, viu, gente? Derivada. Ou seja, a derivada é a taxa de variação de alguma coisa. No nosso caso, é a taxa de variação da tensão em relação ao tempo. Ou seja, a relação tensão e corrente num capacitor, ela obedece a isso aqui. Gravem isso, muito importante. Ou seja, a corrente elétrica num capacitor, ela é diretamente proporcional. A corrente elétrica num capacitor é diretamente proporcional à taxa de variação da tensão no tempo. Correto? Matematicamente quer dizer isso. A gente vai mexer com esses cálculos malucos aqui? Não, eu só quero que vocês tenham conhecimento, tá? De onde é que vem? Porque lá na frente a gente vai começar a falar, aí ninguém vai saber por quê, de onde é que veio isso, né? Veio tudo dessa equaçãozinha básica aqui, ó, tá? Ou seja, em um capacitor, a corrente elétrica nele varia conforme a taxa de variação da tensão. Por quê? O C é uma constante, né? Depende das características construtivas do capacitor. Então, gente, de acordo com essa equaçãozinha aqui, quando a tensão sobre o capacitor não variar, quando é que a tensão no capacitor não varia, gente? Quando eu tenho uma corrente contínua. Então, a corrente através do capacitor é zero. Como assim, gente? Ora, se eu tenho uma coisa que não varia e eu estou dependendo dela para que isso aqui ocorra, né? Para que a corrente exista, se a tensão não varia com o tempo, logo, isso aqui é igual a quanto? A zero, não é isso? Ou seja, se a tensão, o ΔV sobre ΔT, for igual a zero, zero vezes a capacitância dá zero, que é igual a corrente, ou seja, o I vai ser igual a zero. Né? Em um circuito de corrente contínua não tem variação de tensão. Não tem, por isso que o nome é contínuo. Né? Então, em um circuito de corrente contínua, não existe variação de tensão. Se não existe variação de tensão, a corrente no capacitor é quanto? Zero. Tá? Gente, se eu tenho um cara no circuito, que é esse capacitor aqui, né? Que eu tenho aqui de um lado um condutor, do outro condutor, e no meio dele aqui eu tenho um dielétrico, um isolante. Ora, se a corrente nele é zero, porque a tensão não variou, consequentemente a corrente zerou, esse cara na verdade é o que, gente? Um circuito aberto. Circuito aberto, tá? Ou seja, em um circuito de corrente contínua, o capacitor ele se torna o que, gente? Um circuito aberto, tá? Que interessante, por isso que até agora, em corrente contínua, ninguém falou em capacitor. A gente falou por enquanto só em resistor, não foi isso? Por quê? Porque não adianta eu colocar um capacitor em um circuito de corrente contínua, né? Que a tensão não varia. Se a tensão não variar, ele vai ficar um circuito aberto. Consequentemente, não vai passar corrente nele.
tá? Então, eu espero que vocês tenham assimilado esse conceito, tá bom? Uma coisa importante também, que é a título de conhecimento, que a tensão sobre um capacitor ele não pode variar instantaneamente, tá? Ora, se isso aqui obedece a uma taxa de variação, ou seja, ela tem uma taxa de variação, ela não pode, né? Ó, se ela está variando a uma determinada taxa, ela não pode variar o que, gente? Instantaneamente, ou seja, sair de 0 para um valor 1. Ela não pode fazer isso, ela tem que fazer o que? Gradativamente, tá? Obedecendo uma determinada taxa de variação, tá bom? Calma, sem perturbação, por isso que eu falei, né? É bom falar só sobre capacitor, depois só sobre indutor, tá bom? Eu quero que vocês percebam essas palavras aí que eu estou comentando para vocês, esses conceitos. Memorize, assistam a aula novamente, tá bom? Para que vocês assimilem esses conceitos. Que no capacitor, onde o circuito de corrente contínua não varia a tensão, ele é considerado um circuito aberto, e a gente mostrou por quê, né? A tensão nele não pode variar instantaneamente, tem que seguir uma determinada taxa, tá bom? Então, todos esses conceitos aí é importante para a gente perceber. E, claro, o capacitor, como eu disse para vocês, é um elemento que ele acumula energia ou dissipa, né? Então, você tem, por exemplo, aqui dois tipos de circuito. Um circuito no qual o capacitor ele vai carregar, ou seja, quando eu fechar essa chave aqui, ó, essa fonte aqui vai passar corrente no circuito, consequentemente vai começar a carregar esse capacitor, tá? Percebam, a tensão ela vai sair de 0 para um valor Vs, não é isso? Mas ele não vai sair instantaneamente, por quê? Porque o capacitor ele carrega uma determinada taxa, olha só como eu mostrei para vocês. Ou seja, vamos observar agora para esse camarada aqui, para esse circuito, vamos observar por enquanto só essa linha aqui, né? Essa vermelhinha, que é o ciclo de carga. Quando eu fechar essa chave aqui, ó, o que vai acontecer? Vai passar uma corrente elétrica nesse circuito e vai começar a carregar o capacitor. Vai começar a carregar ele com carga Q, não é isso? Ou seja, à medida que o tempo for passando, a carga desse capacitor vai aumentando. Não é isso? Vai aumentando. Numa primeira constante de tempo, o que é esse T? A gente chama de constante de tempo. Essa constante de tempo é uma relação que existe no circuito entre a resistência e a capacitância. Também não vou entrar em detalhes. Eu só estou falando para você tudo que está escrito aqui para você entender. Tá? Então, um capacitor que está se carregando, tá? Ele vai se carregar, né? Por quê? Porque o circuito fechou aqui, agora essa fonte aqui está passando potência para ele. Então, ele vai se carregar numa determinada taxa, tá? Uma determinada taxa que depende do que, gente? Ó, do produto da resistência e da capacitância, como eu falei para vocês. E na primeira constante de tempo T dele, ele já vai estar carregado 63%. Olha só que interessante, né? Se você não pegar esse valor aqui, né, 0,63, é a mesma coisa de 63%. Ou seja, na primeira taxa dele, na primeira constante de tempo dele, né, na primeira constante de tempo, esse capacitor ele já vai estar carregado 63%. Interessante, tá? Muito bem. Então, gente, ó, isso é o ciclo de carga do capacitor. Quando o capacitor lá na frente tiver carregado 100%, o que vai acontecer? Ora, a tensão não mais vai variar no capacitor. Se a tensão não vai mais variar no capacitor, consequentemente, o que é que ele vai se tornar? Um circuito aberto. E aí, ele não vai mais conduzir corrente elétrica aqui no circuito. Ele vai abrir o circuito. Tá bom? Então, é interessante a gente perceber como é que funciona o capacitor, não é isso? A mesma coisa ocorre, né, no ciclo de descarga aqui do capacitor, tá? No qual, por exemplo, você tem um capacitor previamente carregado,
no caso aqui, ó, esse ciclo aqui, ele está 100% no início, né? E ele começa a se descarregar ao longo do tempo. Ou seja, quando ele está carregado, né? E quando você fecha essa chave aqui, ó, ele vai ficar só com um resistor em série, né? Que aqui está em série, ó, em série com esse capacitor. E aí ele vai começar o que, gente? A liberar energia, né? Para o circuito. E aí ele vai começar a liberar e a descarregar, né? É importante você perceber isso, gente, que é o seguinte, o capacitor é um negócio muito perigoso dentro do sistema, né? Dentro do circuito. Por quê? Porque, a princípio, todo capacitor ele está descarregado. Beleza. Mas ele também pode estar plenamente carregado, né? E aí, visualmente, não tem como você saber se o capacitor está carregado ou descarregado, não é isso? Ele acumulou energia lá dentro dele. E aí o detalhe que é o seguinte, que o capacitor, quando ele está carregado, ele injeta, né, a sua energia com força total dentro do circuito. E à medida que o tempo está passando, é que essa carga dele vai diminuindo, aí ele vai descarregando, né? Há uma determinada constante de tempo aqui também, que depende, né, da relação entre a resistência e a capacitância. A resistência que está ligada em série com ele e a capacitância do circuito, tá bom? Bom, gente, parece algum conceito mais complicado, mas eu só quero que vocês entendam como o capacitor funciona. Não é o objetivo da nossa disciplina, tá? É apenas introduzir esses conceitos aí de capacitores para vocês, tá? Para vocês começarem a entender a lógica dos circuitos elétricos. Eu quero que vocês façam essas duas atividadezinhas aqui, tá? Que eu vou passar para vocês esse trabalho, esse slide, para você treinar a respeito de capacitores em série em paralelo, tá bom? A aula já está com um bom tempo aí, mas a lógica é essa, né? Ó, eu quero a capacitância equivalente, eu quero que vocês transformem todos esses capacitores, ó, num capacitor só, né? Entre os pontos A e B. Eu quero saber quanto é essa capacitância equivalente aqui. Qual é a lógica, gente? Ora, esses dois capacitores aqui estão em série ou em paralelo? Ora, gente, se eu jogar uma corrente aqui, essa corrente vai passar aqui e vai passar aqui. É a mesma corrente? É a mesma corrente. Então, eles estão em série. Se eles estão em série, o que é que eu faço? Tiro o capacitor equivalente. 25. Esse microzinho aqui equivale a quanto, gente? A 10 a menos 6, tá bom? O micro, né, é 10 a menos 6. No caso aqui, microfarad, então é 10 a menos 6 farad, né? Então, gente, o que é que eu quero que vocês façam? Achem esse capacitor equivalente aí desses circuitos, tá? Só vou iniciar para vocês aqui entenderem a lógica. Ora, como é que eu acho o capacitor equivalente desse camarada aqui, gente? Ora, esses dois caras aqui, eles estão em série ou em paralelo? Eles estão em série, né? Quem? O 20 e o 5, ó. O 20 e o 5, eles estão em série. Eles estão em série. Se eles estão em série, então acha o capacitor equivalente deles dois, substitui por um só. 20 microfarad vezes 5 microfarad dividido por 20 microfarad mais 5 microfarad. Lembrando que o micro é 10 a menos 6, né? Ó, micro é 10 a menos 6. Então, ó, 20 mais 5 dá 25, né? Microfarad. 20, aliás, desculpa, é 20 vezes, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui de novo. Então, ó, 20 vezes 5, né? Ó, é 100 microfarad, não é isso? Ó, 5 vezes 20 é 100. 20 mais 5, agora sim, 25 microfarad. Não é isso? Muito bem. Logo, esse micro pode ir embora com esse micro. No final das contas, ó, 100 sobre 25 dá 4 farad, né? E aí você pode fazendo, né? Da melhor forma. Ah, desculpa, gente. Vamos refazer essas contas aí, estão muito esquisitas, né? Deixa eu fazer de novo aqui, porque senão vocês erram, eu erro e vocês erram e não dá certo não. Vou fazer devagarzinho, tá? Vamos lá.
Ó, como é que a gente calcula um micro, né? Cuidado. Vamos fazer de conta aqui devagar. Ó. 20 vezes 5, por isso quando a gente faz rápido, ó, a gente acaba errando, né? Porque eu olhei aqui pro tempo e já está com quase 40 minutos. Mas vamos fazer devagarzinho, para você não errar, eu não errar e não ser nada errado para vocês. 20 vezes 5 dá quanto? 100. Olha o micro. O micro aqui, gente, ó, é micro é 10 a menos 6 elevado a 1 e a 1, né? Ou seja, dá o quê? Ó? Micro ao quadrado, não é isso? Muito bem. 20 mais 5 dá 25. O micro aqui eu somei, eu conservo, dá micro, não é isso? Ou seja, esse micro ao quadrado vai embora com esse micro aqui e sobra um micro em cima. 100 dividido por 25 dá 4. Agora sim, ó, 4 microfarad. Cuidado, né? Eu vacilei, cortei aqui e não botei o quadrado, né? Então, ó, 4 microfarad. Muito bem. Então, vou substituir agora esse daqui, ó, esses dois camaradas aqui, por um só, que é o 4 microfarad. Vamos fazer devagarzinho, né? A gente não errar. Na correria, a gente acaba errando. Então, vou redesenhar o circuito, né? Vou redesenhar o circuito, ó. Né? Para a gente não vacilar aqui. Eu quero saber quanto é o capacitor equivalente aqui desse circuito. Esse daqui que a gente calculou é 4 microfarad, não é esse? Esse daqui é quanto? 6 microfarad. Esse aqui é quanto? 20 microfarad. E esse aqui é 60 microfarad. Muito bem. Olha só, gente. Esses dois camaradas aqui, ó. Esses três, melhor dizendo, estão em série. Vou até botar de outra cor aqui, ó. Aliás, estão em paralelo. É isso, ó. Esses três caras aqui estão em série ou em paralelo, gente? Estão em paralelo. Olha aqui, porque eles estão compartilhando a mesma tensão, ó. Aqui eu tenho uma tensão que é a mesma daqui, que é a mesma daqui, ó. Então, eles estão em paralelo, não é isso? Ó? Eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, os capacitores em paralelo, o que é que eu faço? Eu somo, não é isso? Ou seja, o capacitor agora, esses três aqui, vai virar ó, 4 microfarad mais 6 microfarad mais 20 microfarad. Porque os três estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, é só somar. 4 mais 6 dá 10, mais 20 dá 30 microfarad. Ou seja, o nosso circuitinho, né, virou isso aqui, ó. Esse e esse, né? No qual aqui eu tenho o A e o B. Eu quero saber quanto é que é o capacitor equivalente aqui. Agora eu tenho ó, o 60 micro, que era o lá de cima. E esse aqui, ó, tudo isso aqui, os três viraram aqui, ó, 30 microfarad, né? Bacana. Então, vou botar até de outra cor agora. Pergunto para vocês. Esses dois aqui, eles estão em série ou em paralelo? Estão em série, porque ó, se eu jogar uma corrente aqui, eles compartilham a mesma corrente. Então, eles estão em série. Capacitores em série, o que é que eu faço? Faço que nem eu fiz esse daqui, ó. Multiplico os dois e divido pela soma. Então, vai dar o quê? Ó? 60 micro vezes 30 micro dividido pela soma de 60 micro mais 30 micro. Não é isso? 60 vezes 30, ó. 6 vezes 3 dá 18. Tem dois zerinhos, coloco dois zerinhos. Micro dá micro ao quadrado, não é isso? Ó? Soma o micro aqui dá micro ao quadrado. Ora, 60 com 30 dá 90 micro, né? Não é quadrado porque eu estou apenas somando, né? Logo, né? Corta esse zero com esse zero. Esse micro vai embora com o micro, sobra um micro aqui em cima. Então, a capacitância equivalente do circuito aqui vai dar quanto? 180 por 9, né? 18 por 9 é 20, sobra um 2. 20 microfarad. O micro vem daqui, né? Então, na verdade, você pode transformar todo esse circuito aqui, né? Equivalente a todo esse circuito aqui em um capacitor de 20 microfarad, tá bom? Então, é só seguir essa lógica, gente. Está em série em paralelo, identifica se está em série em paralelo, aplica a lógicazinha que a gente conheceu até agora, tá bom? Faça esse exercício aí sobre capacitores, né? Achando a capacitância equivalente, né? Dos que estão em série em paralelo. E aí você pratica aí direitinho a relação dos capacitores. Por isso que eu dividi a aula em capacitores e indutores, porque senão fica algo muito extenso, tá? A gente não é a primeira vez, a última vez que a gente vai ver sobre capacitores.
A gente vai começar a trabalhar com capacitores. A gente viu que não tem muito sentido trabalhar com capacitores lá em corrente contínua, né? Porque o capacitor, quando ele atinge a sua carga total, a tensão em cima dele, né, a corrente, melhor dizendo, em cima dele é zero, né? Então, não tem sentido trabalhar ele em corrente contínua. A gente vai começar a se preparar para a gente trabalhar em corrente alternada, que é o nosso objetivo da disciplina principal, tá bom? Próxima aula a gente vê indutores. Revisem, qualquer dúvida, comenta lá no mural. Até mais.